Bom dia a todos, me chamo Ana Luísa. O desafio hoje é a gente apresentar um pouquinho da formação multiprofissional em saúde da família no município de Campo Grande, a partir da coordenação da residência multiprofissional em saúde da família. Essa residência é composta por 3 membros, eu, Ana Luísa, a Gabriela Crespi e o Rodrigo Valejo. Então, essa apresentação é um pouco do trabalho dessa compartilhado junto com esses 2 colegas. Como eu disse, eu me chamo Ana Luísa, sou sanitarista, especialista em gestão em saúde pública, mestre em ciências da saúde, recém-campograndense, quase campograndense já, então vou falar ao longo da apresentação algumas vezes no nosso município, porque já está no processo. Então, continuando o início que o Felipe trouxe e agora o Vinícius trouxe, essa é realmente a nossa primeira turma de residência multiprofissional em saúde da família no município de Campo Grande. E além de ser a primeira turma, é uma turma que tem 77 residentes, de 7 categorias profissionais, um super desafio. Esses residentes eles estão lotados em 9 unidades que compõem um laboratório de inovação da atenção primária, compondo 33 equipes de saúde da família e 12 equipes de saúde bucal. E tem como objetivo e ênfase a formação para a atenção primária, com foco na atenção primária, conforme está previsto em todos os editais do Ministério da Saúde. Cada vez mais a gente tem discutido o quanto a residência e o quanto a formação em atenção primária é importante para formar profissionais que tenham um olhar, a sensibilidade e o cuidado e essa proximidade com o SUS, pelo SUS, para o SUS, na lógica do saúde da família. Essa é a nossa distribuição de residente por categoria profissional. Então, a nossa categoria mais potente é a categoria da enfermagem, com 33 residentes, seguida da farmácia e da odontologia, com 12, serviço social com 7, fisioterapia com 6, educação física com 5 e psicologia com 2 residentes. Importante destacar que a gente apenas, dos 77, a gente só teve uma desistência até agora, então a gente já está aí com quase 6 meses de residência e apenas uma desistência de uma residência por conta de motivos pessoais, então a gente continua hoje com 76 residentes, e é um processo de formação que também tem vinculação com a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a UEMS, no qual os alunos da residência multiprofissional da UEMS também participam do nosso eixo teórico compartilhado junto com a residência multi. E por que investir em residência multiprofissional em saúde da família? Conforme eu disse, o Ministério tem trabalhado, discutido bastante isso e contemplado tanto os programas de residência em medicina de família quanto os programas de residência multiprofissional em saúde da família, inclusive uma possibilidade futura de que os preceptores tenham investimento pelo próprio Ministério. Isso tem sido discutido bastante nos fóruns. E por que a gente tem que investir em residência em multiprofissional em saúde da família, para além da residência em medicina de família em comunidade? Porque a gente precisa fortalecer os atributos da atenção primária. Acho que essa residência, conforme o Vinícius falou, casada junto com a residência de medicina de família, tem contribuído muito para o fortalecimento dos atributos da atenção primária. Acho que acesso de primeiro contato é um dos atributos que a gente conseguiu modificar bastante ao longo da nossa apresentação. A gente vai trazer dados que justifiquem o quanto a gente já tem conseguido contribuir com acesso, mas, para além de acesso, a gente quer que a atenção primária se coloque como coordenadora de rede, que coordene cuidado de forma longitudinal e integral, à luz também dos atributos derivados de orientação familiar, comunitária e competência cultural. Eu separei, então, 4 fortalezas que eu acho do processo de construção da residência multiprofissional até o momento. Então, a primeira grande fortaleza foi a nossa construção do nosso ambiente virtual de aprendizagem, em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo muito claro que é a formação dos residentes, sobretudo no eixo transversal. E um golaço desse processo é que essa formação tem sido desenvolvida também em parceria com os residentes de medicina de família. Então, são várias turmas dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, compostas tanto pelos residentes multi quanto pelos residentes de medicina, com tutores que estão super disponíveis e são bastante próximos e integrados à atenção primária.
Um outro ponto importante e que eu acho que é um grande legado que a gente vai conseguir deixar para a cidade de Campo Grande, que é a educação permanente dos preceptores. A gente entende os preceptores como os grandes promotores das induções de prática junto com os residentes nas unidades. Então, pela qualificação técnica do ensino e serviço que os preceptores e os residentes conseguem trazer para os cenários de prática. Um outro ponto bastante importante, como o Vinícius também trouxe, muitos dos canais teóricos que estão acontecendo nas unidades, eles são integrados entre as duas residências e muitas vezes contemplam profissionais das outras equipes que não têm residência. Então, as unidades estão se tornando cada vez mais potentes para, de fato, o nosso último pilar, que é uma PS forte, que é o nome do projeto, né? Tem essa vinculação com o nome do projeto, um laboratório de inovação para uma PS forte, à luz do fortalecimento dos atributos da atenção primária. A nossa apresentação vai estar pautada em 3 grandes pilares, que são os avanços, os desafios e as propostas. Então, como avanço ao longo desses meses de residência, eu separei o avanço em 3 grandes eixos: o primeiro eixo de processo de trabalho, o segundo eixo de formação dos residentes, o terceiro eixo de qualificação dos preceptores. Então, acho que em relação ao processo de trabalho, a gente evoluiu bastante com a questão da territorialização, a descrição do território, o acolhimento por equipe, a implantação do ESUIS-AB nas nossas 9 unidades de laboratório. Um ponto bastante importante para Campo Grande foi a questão do fortalecimento das consultas de enfermagem, que a gente vai demonstrar ao longo dos próximos slides, o polo de atendimento e a teleconsulta, as discussões para a reorganização do acesso à saúde bucal, as consultas de enfermagem, a retomada das reuniões de equipe, que tinham sido perdidas ao longo desses últimos anos aqui na cidade, a qualificação dos registros clínicos de prontuário eletrônico. Então, praticamente todas as categorias profissionais de preceptores já foram realizadas oficinas de educação permanente para falar um pouquinho sobre o que é o SUAP, como registro, a importância do registro clínico, e um grande avanço também em relação à caderneta do usuário, que está aí bombando já nas nossas unidades. Em relação ao segundo eixo de formação dos residentes, é importante destacar a integração que a gente tem entre as duas residências, entre a residência multiprofissional de saúde da família e a residência de medicina de família e comunidade, entendendo que o trabalho em equipe, o fortalecimento da atenção primária, só acontece quando a gente entende que a equipe ela é formada por médico, enfermeiro, dentista e demais categorias que compõem o NASF-AB. O ambiente virtual de aprendizagem, né, que teve que substituir os nossos espaços presenciais de aula em virtude da pandemia. Ele já estava previsto ter um ambiente de aprendizagem para compor o cargo horário, mas por conta da pandemia a gente teve que acelerar esse processo. Parte das discussões, praticamente as discussões teóricas do eixo transversal, tem acontecido nesse ambiente virtual de aprendizagem. O acompanhamento e o apoio da coordenação local nos cenários de prática, a formação de núcleo e de campo, de núcleo profissional e de campo dentro das unidades de saúde. A gente já iniciou as nossas aulas por categoria profissional. A importância do canal teórico das discussões clínicas. A construção dos instrumentos de avaliação de competências para o residente, que foi construído pela nossa equipe de coordenação, em parceria com a Débora, com a Silvia, e já foi aprovado também na Coremu. O fortalecimento da nossa secretaria acadêmica. O próprio fortalecimento também da Coremu, que hoje tem membros representando, e a construção do regimento interno para a Coremu de Campo Grande, da CESAL, né? Em relação à qualificação dos preceptores, a importância de a gente fazer educação permanente integrada. Então, eu e Vinícius, a gente estava realizando ao longo desse processo várias educações permanentes para os preceptores, que tinham o objetivo de integrar as residências, mas discutir temas sensíveis, como atributos da atenção primária, a importância da reunião de equipe, a questão da educação permanente por eixo transversal, que é trabalhar com os preceptores, um pouco da questão da formação pedagógica, da importância deles, além de serem profissionais de serviço, também estão implicados em desenvolver o processo pedagógico e didático do residente. A educação permanente, que já está sendo realizada por categoria profissional, e também a construção de avaliação de competências para os preceptores. Então, esse aqui é um gráfico mostrando a unidade de saúde Oliveira, né? É um gráfico que mostra o quanto o programa de residência multiprofissional mudou o processo de trabalho em Campo Grande. Então, a gente sai de um cenário em que a gente tinha
enfermeiro praticamente lotado na escuta inicial, ele tinha pouco protagonismo de cuidado nas consultas de enfermagem, tanto nas consultas dos ciclos de vida, como também na resolutividade da demanda espontânea. Então, essa unidade apresenta um dado de 889 escutas iniciais lá em julho de 2019, ela vai praticamente a zero, e aos poucos essas escutas iniciais são substituídas por consultas de enfermagem, mostrando o protagonismo do enfermeiro no cuidado, que é algo que a gente evoluiu bastante em praticamente todas as nossas unidades do laboratório. Aqui também mostrando a importância da evolução do número de atendimentos de farmácia, a partir do momento que a gente tem os residentes de farmácia dentro da farmácia, junto com os preceptores e com administrativos dentro da farmácia, fazendo de fato a dispensação de medicamento, a gente começa a inserir os farmacêuticos no cuidado, no processo de cuidado. Então, a gente evolui de 0, vai a 22, 18, isso no momento de pandemia, que a gente tem uma busca diminuída para as unidades, mas mostra também já o protagonismo dos residentes de farmácia e dos preceptores no cuidado. Isso também acontece em relação à educação física, mostrando também, para além das atividades que já estão sendo realizadas pelos profissionais de educação física, mas o quanto a qualificação de registro tem sido um desenvolvimento importante. Basta ressaltar a questão da importância de ter o supervisor local. O supervisor local, ele dá esse tom da qualidade do registro, ele monitora o processo de trabalho, ele acompanha, ele é fundamental, um ator fundamental. A gestão da unidade é fundamental para entender a residência e o quanto os residentes são indutores de mudança junto com os preceptores, e os supervisores na unidade dando esse apoio local à gestão. Agora, mostrando um gráfico de Tiradentes, o quanto a gente tem evoluído também em consultas. Então, ao longo dos meses de abril até agosto, a gente tem praticamente mais que o dobro de consultas de enfermagem. A gente tem um aumento importante das consultas de farmácia. Isso também acontece nas consultas de serviço social, nas abordagens do serviço social e também nas consultas compartilhadas e individuais da educação física. É importante dizer o quanto a pandemia impacta na produção do cuidado das atividades coletivas do profissional de educação física, mas o quanto esses profissionais, os preceptores, também estão se reinventando nessa nova forma de atuação, né? E eu queria destacar muito a questão da odontologia de Tiradentes, que tem um salto importante, sobretudo nesse último mês de agosto. Esse salto ele se deve, sobretudo, à inserção dos dentistas na realização de teste rápido e também no telemonitoramento. Então, a gente começa a inserir todos os profissionais, isso foi um grande ganho da residência também, os profissionais começam a realizar teste rápido, para além dos enfermeiros, que era a única categoria que realizava teste rápido em Campo Grande. Então, todos os profissionais habilitados, dentistas, farmacêuticos, começam a se inserir também na realização de teste rápido, e a gente já começa a observar isso em relação à produção. Esse gráfico é um gráfico que apresenta a porcentagem acumulada ao longo dos meses, também mostrando essa evolução em relação à produção e ao quantitativo de atendimentos das diversas categorias. Agora, falando um pouquinho da unidade de Copa Vila, que é uma unidade que também tem apresentado um processo de trabalho bem bacana, na qual a gente consegue observar a integração com as demais equipes que não têm residência. O canal teórico de Copa Vila ele é composto por toda a unidade, e não apenas pela equipe de residência. E a gente também, mais uma vez, consegue observar o quanto o enfermeiro assume o protagonismo do cuidado. A gente tem aí no mês de agosto, em Copa Vila, 628 consultas de enfermagem, né? A gente sai em fevereiro, que a gente não tinha residência ainda instituída na unidade, para 16 consultas. É lógico que a gente está mudando a forma de processo de trabalho, então parte do que era antes colocado como escuta inicial passa a ter um componente de consulta de enfermagem, de protagonismo do enfermeiro no cuidado, mas a gente também observa quantas equipes têm conseguido trabalhar numa lógica de acolhimento por equipe, né? Tendo a agenda casada entre o médico e o enfermeiro da equipe. Esses dados também acontecem em relação à farmácia, à odontologia, o serviço social, que lá, né, nessa unidade a gente tem 3 residentes de serviço social, e em relação à psicologia, né, que nessa unidade a gente tem residência de psicologia, e grande parte desses pacientes que estão acompanhados pela psicologia estão acompanhados, inclusive, em projeto terapêutico singular, o que também é uma grande evolução do cuidado.
Isso também acontece nas demais unidades, então mostrando aqui Batistão, né, Jardim Batistão, que também é notório que ao longo, comparando 2019 com 2020, a gente tem um incremento das consultas de enfermagem. E em relação à evolução dos números de atendimentos domiciliares, eu queria destacar o quanto a odontologia e os dentistas também têm buscado novas formas de atuação nesse momento em que eles não podem estar dentro dos consultórios por conta da produção de aerosol, então eles conseguem pensar novas formas de atuação, então eles aumentam, é um dado bastante importante, ver o quanto os dentistas estão no território e quantos outros profissionais de nível superior também começam a assumir esse protagonismo de estar mais próximo do território. Esse é um dado também mostrando a unidade de vida nova, também mostrando o quanto a escuta inicial tem aos poucos perdido esse protagonismo, isso vem sendo ao longo do tempo substituído pela consulta de enfermagem. É importante notar que a gente tem aqui, de maio para junho, um aumento da escuta inicial, e eu conversando com a supervisora da unidade, ela sinaliza que esse aumento está relacionado à presença do enfermeiro ali na escuta, na sala de espera, na orientação por conta dos sintomáticos respiratórios, e também pela avaliação e acompanhamento de usuários do Bolsa Família. Mas a gente entende que o enfermeiro precisa sair dessa postura anterior de triagem e assumir, de fato, o protagonismo do cuidado nas consultas, que é o que a gente tem observado. A gente sai de 183 consultas para 530 consultas de enfermagem. Isso também é possível observar também em relação ao número de atendimentos de fisioterapia ao longo dos meses. Então, a gente sai lá no início da residência de 4 atendimentos até 65 atendimentos em julho. E em relação também ao protagonismo e atendimento da farmácia. Mostrando um pouquinho agora os dados de Itamaracá. Então, a evolução do número de atendimentos de enfermagem ao longo dos meses. Então, a gente sai em janeiro de 97 atendimentos para julho 166. E isso também acontece em relação à farmácia de Itamaracá. Os dados em relação à unidade Jardim Noroeste, demonstrando o quanto o residente passa a assumir o protagonismo das equipes, ou seja, o preceptor ao longo do tempo vai diminuindo a sua produção para que o residente assuma o protagonismo dele dentro das equipes. Isso acontece tanto na enfermagem quanto no serviço social. É importante destacar que a gente tem aqui em agosto esse aumento das consultas de enfermagem, mas porque Noroeste pensou estratégias sensacionais por conta do aumento da demanda. É uma unidade que é muito movimentada e o supervisor Rafael acompanhou isso dentro da unidade, pensando em novas formas de receber os sintomáticos respiratórios. Eles montaram uma tenda externa para receber esses sintomáticos respiratórios e todos os profissionais se dividiram nessa tenda, e isso pode ter aumentado essa produção nesse último mês. Aqui também mostrando os dados do Parque do Sol, também demonstrando o quanto, aos poucos, a gente vai substituindo a escuta inicial e vai fazendo um incremento das consultas de enfermagem, e como a gente tem evoluído em relação aos atendimentos de farmácia. Mostrando agora algumas fotos, né, de quanto o nosso trabalho tem sido desempenhado no território. Então, a primeira foto demonstra o profissional de educação física se reinventando na pandemia, fazendo atividades mais individualizadas e em espaços abertos. A segunda foto demonstra uma reunião de colegiado gestor local da unidade Parque do Sol. A terceira foto mostrando os atendimentos domiciliares e a presença, de fato, da residência no território. O quanto a residência induz mudanças de processo de trabalho. Então, na primeira foto, a gente observa a placa que a residência construiu, né, em parceria com a supervisora Vanessa, em relação aos medicamentos que a gente tem na unidade. É importante que os usuários conheçam quais são os medicamentos que tem nessa farmácia e o que eles podem utilizar da farmácia. Isso faz parte da comunicação interna com os usuários. A segunda foto mostrando o fluxo que a unidade Oliveira construiu com as residências de medicina de família e residência multiprofissional para atendimento a sintomáticos respiratórios. Esse fluxo ficou visível também para os usuários perceberem qual era o caminho que eles deveriam percorrer. E também demonstrando a inserção de outros profissionais. Essa é a foto de uma residente nossa de odonto, realizando teste rápido na unidade Tiradentes. Algumas fotos dos nossos canais teóricos e encontros junto às equipes de residência na unidade, tanto para discutir, fazer alguns alinhamentos teóricos em loco, mas para fazer discussões de caso. Mais fotos de canal teórico, né? Essa foi uma foto do Agosto Dourado lá da unidade Tiradentes.
foto da discussão de território, da territorialização lá na unidade de Itamaracá, foto dos canais teóricos de Copa Vila e da discussão de territórios do Noroeste, foto de Vida Nova lá no início da residência e de Oliveira, essa foto de Oliveira é linda, né, com esse céu de Campo Grande que realmente é espetacular. Foto do Daniel aí distribuindo caderneta do usuário junto às residentes e preceptoras de enfermagem. E a foto da nossa residente de serviço social também distribuindo a caderneta de usuário no território. Temos muitos desafios, né? Então, novamente, a gente classificou os desafios em 3 grandes eixos de processo de trabalho, formação dos residentes e qualificação dos preceptores. Então, um grande desafio em relação ao processo de trabalho é a gente, de fato, conseguir fazer um sistema de saúde que vincule pessoa a pessoa. Isso ainda é um desafio, a questão do pertencimento do território, em que os profissionais de saúde reconheçam o território, a sua responsabilidade sanitária sobre esse território, mas que os usuários também conheçam quem é o seu profissional de cuidado, médico, enfermeiro, dentista, profissional de educação física, farmacêutico. A importância da gente evoluir em relação ao cadastramento e à qualificação das informações no ESUS-AB. A gente tem poucos cadastros ainda em várias unidades, e se a gente não conhece quem é a nossa população, a gente não vai conseguir fazer saúde de acordo com as necessidades de saúde daquela população. As mudanças que a gente teve no perfil de atendimento em virtude da pandemia, né? Então, óbvio que antigamente a gente tinha uma unidade com um perfil de atendimento e a pandemia mudou esse perfil de atendimento. Então, isso é um desafio que a gente tem buscado para a gente se reinventar e conseguir trazer novamente, buscar esses usuários, sejam no próprio domicílio. A retomada das atividades coletivas no pós-pandemia, né? Como eu falei anteriormente, a categoria de educação física sentiu bastante o quanto as atividades coletivas foram impactadas por conta da pandemia. A importância da gente conseguir fazer processos de integração ensino-serviço com as demais equipes que não têm residência e também com a gestão da unidade, reforça a importância da gestão local, ser sensível à residência, compreender a residência como indutora de mudanças de processo de trabalho, entender o quanto o preceptor precisa ter espaços protegidos para estar nesse espaço de formação junto ao residente. Um outro desafio é em relação à questão do protocolo de enfermagem. O protocolo de enfermagem de Campo Grande ainda tem algumas limitações para o cuidado do enfermeiro. Então, o enfermeiro não consegue ser resolutivo. Muitas vezes, a gente teve algumas discussões sobre esse protocolo, mas acho que é algo que a gente ainda tem que avançar e acredito que a residência pode problematizar e ser formuladora de novas propostas. E a importância da gente fortalecer os colegiados gestores locais e estimular a participação social. Os desafios em relação à formação dos residentes, óbvio, um desafio claro foi a suspensão das aulas presenciais em virtude da pandemia. A gente teve que se reinventar uma nova forma de demonstrar para os alunos e trabalhar essa questão teórica através de um ambiente virtual de aprendizagem, mas também fazendo essas costuras locais. E é uma fala de uma residente: Ana, quando você vem aqui junto com a Gabi, com o Rodrigo, fazer essas discussões, a gente aprende muito mais do que lendo o que está no ambiente de aprendizagem, porque de fato o encontro ele é sempre muito promissor, né? É importante destacar que a gente tem cenários de práticas distintos, então a gente tem unidades que caminharam mais, unidades que estão em outro momento, mas isso não é uma questão importante, desde que a gente consiga saber quais são as nossas diretrizes. Então a gente está caminhando com o mesmo objetivo e a gente também tem formações diferentes. Então tem unidades que a gente já tem um número maior de categorias profissionais, então a residência fica mais potente lá. Em outras unidades a gente tem um conjunto menor de residência e de preceptores, então tem essa dificuldade. A formação por categoria ainda é um desafio, né? A gente tem que qualificar e estimular e fortalecer as nossas aulas por categoria. Isso já está começando a caminhar, mas acho que ainda é um desafio. Um desafio muito importante é a gente entender que não se faz, não se muda e nem se fortalece a atenção primária com apenas um ano ou 2 anos de residência. Né? Então, a importância da gente garantir a abertura do novo edital 2021 a 2023 para o programa de residência multiprofissional em saúde da família. Não adianta a gente formar somente médicos de família, a gente tem que formar médicos de família, enfermeiros de saúde da família, dentistas de saúde da família, NASF e demais profissionais com olhar da atenção primária. Em relação à qualificação dos preceptores, a gente tem poucos cursos de formação de preceptoria na perspectiva multiprofissional. O Vinícius falou muito do EURACT, mas ele é um curso para medicina de família.
isso não é uma questão local, isso é uma questão nacional. A gente tem poucos cursos de formação de preceptoria, acho que isso é um desafio. A inserção da preceptoria e da residência nos cenários de prática, então, linkando lá com a importância do gestor local de compreender a residência como indutora de prática e proteger os espaços do preceptor junto com o seu residente. A carga horária dos preceptores e o rodízio entre unidades, então, o farmacêutico que é 20 horas numa unidade, ele consegue estar pouco, se encontrar pouco com o seu residente. Mesma coisa acontece com alguns outros profissionais NASF, que são apenas 20 horas em algumas unidades. E também evoluir em relação à comunicação e mediação de conflitos, né, que os preceptores também assumam esse papel de comunicação e mediação de conflitos. Em relação às propostas, já estou finalizando, também em relação aos 3 eixos, processo de trabalho, formação de residentes e qualificação de preceptores. O primeiro grande eixo de processo de trabalho a gente tem uma demanda, inclusive, da superintendente da residência apoiar a implementação das comissões de prontuário. Então, as unidades de saúde do projeto piloto, LIAPs, vão ser, de fato, as unidades que vão iniciar essa implantação das comissões de prontuário. A gente teve uma reunião semana passada para discutir isso. O fortalecimento das comissões de óbito, a importância da qualificação dos registros clínicos e de ter prontuários mais bem preenchidos, assim como o fortalecimento da rede de atenção à saúde para que a atenção primária, de fato, se coloque como ordenadora da rede. Em relação à formação do residente, o fortalecimento dos programas de formação, tanto de residência multiprofissional em saúde da família, quanto de medicina de família e comunidade, o fortalecimento das atividades teóricas por categoria, boas práticas clínicas, né, baseadas em evidências e governança clínica, acho que é algo que a gente tem que trabalhar e ter como norte no nosso processo. E também, pensando já nos projetos de intervenção, no trabalho de conclusão de residência, a gente conseguir elaborar com as nossas linhas de pesquisa com os residentes, para eles finalizarem essa formação. E o último eixo de qualificação de preceptores, trabalhar um incentivo de boas práticas clínicas. Acho que uma questão bacana que a gente fez lá no município do Rio, que a gente pode trazer aqui para Campo Grande, é a questão da certificação das unidades, de trabalhar com processos de boas práticas clínicas na lógica da governança clínica, da clínica ampliada, mas também evoluir em relação à mediação pedagógica e o fortalecimento do preceptor nesse protagonismo de articulação de teoria e prática. Muito do que a gente falou está no nosso site do projeto, então esse é o link do projeto, labnovapsfiocruz.com.br, divulgando aí o projeto, que com certeza o site, né, e o projeto, nós somos a meta 3 do projeto, né, que é apoiar a estruturação da residência multiprofissional em saúde da família, mas esse projeto ele é composto por outras metas e com certeza o Jonas deve falar isso à tarde. Mais uma vez agradecer, colocando aí o e-mail da coordenação disponível, contato de vocês.